name is Gabrielle Anderson. Meu nome é Gabriela Anderson. Eu corri a primeira maratona feminina em Los Angeles em 1984. 1984. For me, it was more of a disappointment. Para mim foi um pouco decepcionante não ter feito melhor. Eu não esperava conquistar uma medalha, mas queria terminar pelo menos com um bom tempo entre as 15 primeiras colocadas. It was a very positive reaction. A reação do público no estádio foi realmente muito positiva. Eles me apoiavam. Queriam que eu terminasse a prova. Com certeza, inconscientemente, aquilo me ajudou a vencer os últimos metros da corrida. O interessante é que, por coincidência, 52 anos antes, no mesmo estádio, aconteceu um fato muito parecido com Adalberto Cardoso. Ele fez uma longa viagem e passou por muitas dificuldades para estar nas Olimpíadas. Queria dar tudo o que tinha para terminar a corrida. Acho que só as pessoas que estavam no estádio e mais alguns jornalistas viram o que ele fez. Do lado de fora, em outros países, ninguém soube do que aconteceu. Other countries, they never heard of that or didn't know about it. Adalberto voltou para casa sem que muitos soubessem de sua façanha, menos ainda fora do Brasil. Meu nome é David Walaschewski. Sou presidente da Associação Internacional de Historiadores Olímpicos e autor do grande livro sobre as Olimpíadas e do grande livro sobre as Olimpíadas de Inverno. Eu diria que Adalberto Cardoso é, em muitos sentidos, o exemplo perfeito do espírito olímpico. O Barão de Coubertin, que criou a Olimpíada Moderna, disse que o importante não é vencer, mas competir. Adalberto é o exemplo perfeito. A história de Adalberto Cardoso não poderia ser contada sem um coadjuvante inseparável: o mar. O mar da viagem histórica para a Olimpíada de 32. Dos perigos da guerra contra os submarinos nazistas no Atlântico Sul. O mar da infância em Garopaba, Santa Catarina. (1918) Um tempo em que meninos pobres e travessos, encontrados fora de casa ou da escola, eram detidos pela polícia e levados para internatos ou colégios militares, como a Escola de Guarda-Marinhas de Santa Catarina. É que naquela época, vamos expressar bem, era pego a laço, né? Hoje não, hoje vai prestar concurso para entrar na Marinha, mas naquela época pegava. E a primeira reação de Adalberto, ao ser abordado pelos policiais, foi fazer algo que o tornaria um personagem da história do esporte olímpico brasileiro. Correr. Correr muito. Correr até se cansar e não aguentar mais. Ele só andava correndo, por isso que ele correu, né? Não demoraria muito para que o jovem Adalberto, um dos 5 filhos de João Marcelino e Carolina Cardoso, ficasse muito à vontade com a rotina e os valores da vida militar. Aí foi para a Marinha e se deu bem. Aí começou logo novo, o quê? Com 23 anos por aí, começou a correr. A paixão pelas corridas de longa distância acabou garantindo um lugar para Adalberto na Liga de Esportes da Marinha. Não era um atleta super destacado, não era definitivamente o caso do Adalberto. Mas ele era um cara que perseverava.
Rio de Janeiro, junho de 1932. A poucos dias do embarque da delegação brasileira para as Olimpíadas de Los Angeles, o país vive uma crise profunda. No Palácio do Catete, Getúlio Vargas, líder da Revolução de 30 e chefe do governo provisório, está prestes a enfrentar uma rebelião militar dos paulistas. Nas fazendas do interior, milhares de toneladas de café são queimadas. Na capital do país, outras tantas são jogadas no mar, enquanto montanhas de grãos são transformadas em combustível para a indústria e para o transporte. É uma tentativa sem sucesso de interromper a queda do preço do principal produto de exportação do Brasil. Quando houve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o mundo faliu. E o Brasil também. O Brasil tinha sua economia totalmente baseada na indústria do café. O mundo não tinha mais condições de comprar. E o Brasil foi para o buraco. Apesar da crise, está decidido que o Brasil irá às Olimpíadas de qualquer jeito. Certamente, durante as primeiras décadas do século XX, as Olimpíadas representavam o máximo no mundo dos esportes. Era uma aspiração de qualquer atleta competir nas Olimpíadas. Na prova eliminatória, realizada em 2 de junho nas ruas do Rio, o líder é o marinheiro e atleta Adalberto Cardoso, representante da Liga de Esportes da Marinha e do Vasco da Gama. Ao dobrar uma esquina a poucos minutos da pista de atletismo onde está a linha de chegada, Adalberto aceita e até agradece um lenço oferecido por um jovem que acompanha a maratona, aparentemente torcendo por ele. Só depois de esfregar o lenço no rosto e aspirar com intensidade aquele tecido encharcado, Adalberto se dá conta de que o líquido não era água. Deram um lenço com éter para ele. E ele, quando passou aquele lenço, ele fraquejou, quis cair. Imagina aquela cena do Vanderlei Cordeiro de Lima sendo atacado por um padre, né, nas Olimpíadas de em 2004. E isso fez com que ele cruzasse a linha de chegada cambaleante. Foi, correu e caiu em cima da faixa depois. Ganhou a corrida assim. A chegada é assim descrita pelo Jornal dos Esportes. De frente ao fio de lã, o valente corredor caiu sem sentidos como uma massa informe. Vencera desse modo a grande prova. Por que fizeram isso? Para ele não ganhar a corrida? Para não ganhar, né? Porque eles deviam ter um outro favorito. Mesmo assim, chegou em primeiro, se classificou. Mas essa era uma das histórias que ele adorava contar. Fora das pistas, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, correu atrás de patrocínio dos comerciantes do centro do Rio para completar os 130 contos de réis que faltavam para pagar a viagem da delegação para Los Angeles. Conseguiu apoios modestos, como um estoque de vitaminas da Ovo Maltini e remédios da farmácia Coelho Barbosa. Getúlio Vargas decide que a contribuição do governo para o esforço olímpico não será dinheiro. Ele incorpora à Marinha um personagem da aventura olímpica de 32, o vapor Itaquissê, um dos navios que faz o transporte regular de passageiros e cargas ao longo da costa brasileira. A ideia é aproveitar a condição de navio de guerra para não ter que pagar a taxa da travessia do Canal do Panamá, caríssima naquele momento de crise. Para ajudar, Getúlio manda para os porões de carga do Itaquissê nada menos que 55 mil toneladas do estoque de café do governo. Para os chefes da delegação transformar aquele produto cada vez mais desvalorizado em dólares durante a viagem.
Pelos cálculos iniciais, cada atleta custará 671 sacas de café. Aquela viagem já nasceu problemática por causa dessa questão. Precisava vender o café para bancar essa viagem. Seguirão também para os Estados Unidos algumas dezenas de barris de cachaça, que se tornarão decisivos no destino dos atletas brasileiros. – 25 de junho, no dia da partida para Los Angeles, são perceptíveis para o público presente no Porto do Rio alguns sinais que poderão, quem sabe, reforçar a identidade do Itaquissé como um navio de guerra e, dessa maneira, tornar a viagem mais barata. A presença a bordo da Banda dos Fuzileiros Navais, os canhões instalados no convés e uma tripulação de 32 militares. Entre eles, o marinheiro Adalberto Cardoso, todos comandados pelo capitão-tenente da Marinha do Brasil, Paulo Meira. E já tinha um monte de marinheiro, porque era muito comum atleta ser militar. O Brasil, com 82 atletas, leva nada menos do que 38 delegados, com tudo por conta da CBD. Uma comitiva bem diferente, por exemplo, da do Japão, que está mandando a Los Angeles 200 atletas e apenas 2 delegados. Quando olhamos para a proporção entre cartolas e atletas, temos uma medida da corrupção do país. O ideal é ter treinadores para cuidar dos atletas e o menor número possível de gente de terno. No ranking que o técnico de atletismo Arthur Azevedo entregou ao chefe da delegação, Orlando Silva, Adalberto está entre os que têm menos chance de conquistar medalha nas provas de longa distância. Naquela época, a questão era muito mais política, né? O esporte era uma coisa para fidalgo. Não é que nem hoje, que você faz uma seletiva, você bota um índice olímpico, se atingir o índice, se classifica. Isso hoje é muito mais claro. Então, ou você era rico e não precisava trabalhar, e podia se dedicar aos treinos, ou você era militar. A esperança brasileira é Silvio Padilha, um dos mais importantes atletas brasileiros de todos os tempos. Mas ele embarca com uma perna engessada, ainda se recuperando de uma queda de cavalo. Também está na equipe a jovem Maria Lenk, primeira sul-americana a participar de uma Olimpíada. Entre os convidados VIPs da CBD estão Ivone, mulher de Silvio Padilha, e eleita pelos jornais a rainha daquela embaixada flutuante do Brasil. Também a bordo o ator de cinema Durval Bellini, que interrompeu sua participação numa filmagem no Rio para remar pelo Brasil. Vamos! Vamos! Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Carmen Miranda não embarcou, mas vai perder o namorado com a partida do Itaquissé. Mário Cunha, também da equipe de remo, filho de um dos fundadores do Flamengo, não aceita o ultimato da pequena notável para ficar no Brasil. Prefere seguir para Los Angeles com o irmão da cantora, Amaro Miranda, grande amigo e timoneiro da equipe. A partida do Itaquissé é um acontecimento. E o próprio Getúlio Vargas faz questão de ir ao cais do Porto para se despedir da delegação. Agradecidos antecipadamente, alguns atletas fazem questão de posar à frente das sacas de café que Getúlio tinha acabado de transformar em credencial para as Olimpíadas de Los Angeles. A descrição estampada na edição do Jornal dos Esportes do dia seguinte foi poética. Ao espiar de um dia cheio de luz, o Itaquissé largava para o roteiro da esperança.